E Padre Cledson, uma observação assim, filosofando em cima do que o senhor disse, por exemplo, ele falando que isso aplicado à educação pública, inclusive, né? A grande questão é que a gente tenta resolver os nossos problemas humanos com o uso de técnicas. Ou seja, o problema, por exemplo, da fidelidade ou da infidelidade, o problema das DSTs, não se fala sobre a vivência da castidade. Então, você, para um problema que é humano, que é moral, no fundo da questão, você tenta resolver com uma técnica. Qual técnica? O uso de um instrumento, o uso de uma camisinha, o uso de um anticoncepcional. Ou seja, a sociedade hoje é o que se chama de tecnocracia, o poder da técnica, que substituiu a moral. Então, até isso tem aplicações múltiplas, né? Na ecologia, você vai querer resolver o problema humano, que é do consumismo, por exemplo, do materialismo, você vai resolver como? Não, vou inventar energias renováveis, ou seja, é uma técnica, né? E não se reflete sobre o aspecto humano disso. Então assim, filosofando sobre o que o senhor falou e mostrando, né? Eu gosto de fazer isso, né? No final da palestra, quando a pessoa pensa que está terminando, a gente mostra que existe um mundo por trás que a gente não falou, né? Que é exatamente estimular outros a estudarem sobre isso, beleza? Tem mais alguma Maravilha. questão, Pedro? Tem, tem. Então, a gente já está chegando ao final da nossa palestra, mas antes de chegarmos ao final e abrirmos para as considerações finais, nós e aí depois a gente já nos encaminhamos, né? Então, como enxergar, né, nesse contexto da teologia do corpo, e aí a gente pode começar agora invertendo, né? Quem começou antes já fala depois, como enxergar o celibato como essa relação gozosa do amor, né? E como um escândalo, como enfrentar propor o celibato, que na verdade é um escândalo para o mundo atual e sempre foi, principalmente para o mundo com esse dualismo que o senhor, Padre Osmar, que o senhor possa, por questões técnicas, que a gente teve um probleminha, repetir o merchan aí do livro do Wojtyla em relação. E também já pode falar aí do merchan do novo livro, né? Celibato Sacerdotal, então deixa aí aberto para o senhor. Rapaz, numa live eu falei sobre 3 livros, né, meu Deus do céu? Mas é isso, né? É, deixa eu ver se... Minha internet está boa? Deu uma falhadinha agora. Tá sim, Tá tá ok, né? sim. Então é isso, assim. O nome do livro é Wojtyła em Relação, que é da editora Raimundo Lúlio, certo? Nós temos alguns exemplares conosco, né? Se tiverem interesse, mandem mensagem aí que a gente pode fazer chegar até vocês, tá bem? Tem sobre Wojtyła e Bento XVI, a relação de Wojtyła com Bauman, com Edith Stein, com Mounier, com Emmanuel Levinas e com Victor Frankl. São 6 capítulos do livro. Eu revisei todos eles e com toda a humildade, então muito bons, né? Assim. E sobre o celibato, a gente lançou esse ano, né, um livro sobre o celibato sacerdotal. E a primeira parte do livro do celibato sacerdotal é uma fundamentação antropológica a partir da teologia do corpo. Então, eu já li muitas coisas sobre teologia do corpo e ainda não tinha encontrado alguém que escrevesse só a partir do celibato. Normalmente se fala muito sobre a teologia do corpo a partir da vivência matrimonial. E eu trago uma fundamentação antropológica, uma visão de homem, que fundamente o celibato a partir da teologia do corpo. E aí eu trago os conceitos fundamentais da teologia do corpo e leio a partir do celibato, né? Então, quem tiver interesse, sei lá, manda mensagem, pode procurar na internet, tá bem? Aí fica à vontade. Mas o Padre Clécio podia começar... eu já comecei, né? Então, deixa eu continuar aqui falando. Mas essa visão do celibato também vem com que a gente entrar em outro ramo, né? A interpretação do celibato como uma vivência de amor, né? O padre celibatário, ele não é padre ou celibatário porque ama menos, né? Pelo contrário, ele tem que amar mais. Ele tem que amar mais, não que ele tem que amar mais que um homem casado, quero dizer. Ele tem que amar numericamente mais pessoas. Amar aqueles que são mais passíveis de não ser amado por ninguém. Amar sem eleição específica. Um casado, ele ama com eleição específica, né? Ele ama uma mulher, a mulher ama o seu marido, os seus filhos, e assim por diante. Nós, padres celibatários, somos chamados a amar aqueles que são mais passíveis de não ser amados.
né? Então, a afirmação da nossa vocação também se encontra no amor, na afirmação de em amar as pessoas e afirmar quem elas são, sem com isso utilizar delas, sem com isso esperar nada em troca delas. É nesse sentido que eu compreendo aquela frase de João Paulo II, né? O amor me explicou todas as coisas. É uma frase bonita para se colocar no Instagram, mas é uma frase profundamente humana. A verdadeira resposta, como uma força personalizante, se encontra no amor. O amor do amor casado, onde um afirma a vida do outro até o ponto de doar a sua própria vida, e nós, padres, e os outros celibatários, missionários, religiosos, que amam não só a Deus, mas também o povo de Deus, e querem que esse povo seja um povo, ou seja, querem dar a vida por esse povo. Então, nesse sentido, o celibato ele também é uma afirmação do valor da pessoa, não como uma eleição, mas como um amor universal. E uma observação, já pararam para pensar como o amor do celibatário também traz consequências no seu corpo? Imaginemos exemplo como o de Madre Teresa de Calcutá, que tinha as pernas tortas, não só porque adorava muito o Santíssimo, mas também porque sempre escolhia os piores sapatos para deixar os melhores para suas irmãs mais novas. Então, ou seja, o amor dela trouxe consequências no corpo dela. E assim a gente poderia pensar várias aplicações, tá bem? Mas é só uma ilustração do que eu falei. O sacerdote, ele é chamado a ser um outro Cristo. E por que é chamado a ser um outro Cristo? Ele como Cristo, precisa assumir a sua esposa. É interessante, algumas pessoas podem pensar, mas o padre não tem esposa? Tem. A igreja é a nossa esposa. E eu digo isso assim, na comunidade que eu faço parte, a comunidade Shalom, antes de ser padre, eu já era celibatário. O celibato não foi uma exigência posterior para dar um passo para o sacerdócio. Eu já vivia a vida celibatária. Eu acredito que eu devo ter mais ou menos uns 18 anos de vida celibatária. Ou seja, tenho 11, vou fazer 11 de padre. E eu não entendo assim a minha vivência como sacerdote sem o celibato, sem a vivência do celibato. Porque o celibato está muito relacionada, a gente faz uma relação muito íntima entre a vivência do celibato e esse compromisso com o povo que nos é confiado. É interessante que um dia eu estava pensando, já pensou se eu fosse um sacerdote casado? Na verdade, até a minha esposa ficaria com raiva de mim, os filhos também, porque a vida do padre é uma vida dinâmica, né? A nossa vida, né, vocês que estão no seminário, vocês sabem muito bem que quando o padre, né, começa a assumir, quando a pessoa começa a assumir o compromisso do sacerdócio, a vida dele toda é dedicada ao povo. E é para ser assim mesmo. A vida celibatária é essa vida de totalidade, de exclusividade, que tem um modelo, Cristo. Cristo é o modelo para o sacerdote. E outra coisa importante, né? Eu não sei até que ponto a gente trabalha essa vivência do celibato, mas é muito importante que a gente o faça no período do seminário, para que não seja realmente um passo que eu dou, mas sem o assumir as exigências próprias de uma vida celibatária. Eu sinto que Deus me dá muitas oportunidades, como o padre mesmo falou, de amar a todos. Todos têm acesso ao meu coração, mas ninguém fica ali dentro. Passa por mim, passa pela minha vida, mas no meu coração, ninguém ocupa o lugar que só pode ser de Jesus, assim, a serviço da igreja. Isso não é poesia, isso é uma vida concreta que a gente vive à medida que a gente entende o que é próprio de uma vida celibatária. Se a gente não trabalhar isso na nossa formação, se a gente não entender isso, certamente a gente não vai viver bem o nosso sacerdócio. Então, o celibato é uma exigência, mas, ao mesmo tempo, o celibato é mais do que isso. O celibato é uma grande graça. E quando a gente realmente vive o celibato como uma graça, a gente colhe muitos frutos na nossa vida. Frutos de conversão, frutos de um amor mais profundo, frutos de uma oferta mais intensa. A nossa vida ganha realmente sentido. As pessoas tocam de modo concreto que a nossa vida toda entregue a Deus
é muito mais frutuosa do que se ela tivesse sido entregue pela metade, uma porção dela. Então, é muito importante a gente entender o celibato, e o que o padre falou é fundamental. Eu já estou querendo ver até essa parte, esse livro que o padre escreveu, porque é de fato isso. É preciso que a gente entenda que o celibatário não é alguém que não tinha possibilidade de contrair um matrimônio, que não tinha uma possibilidade de dar esse passo. O celibatário é alguém que, com todas as possibilidades que qualquer pessoa tem, ele faz a escolha de ofertar toda a vida dele a serviço de Deus. Então, só um último detalhe também, assim, que o Padre Clécio falou, essa solidão que existe no nosso coração, ou seja, de ninguém habitar no nosso coração, se a gente fosse bem honesto, mesmo os casais têm isso. Que mal quando um homem quer preencher o seu coração com uma mulher. E aí é que nascem as carências, as cobranças, quando o outro não consegue corresponder às minhas altas expectativas. É o conceito de solidão original na teologia do corpo, né? Ou seja, mesmo havendo uma complementação entre o homem e a mulher no livro do Gênesis, existiu uma solidão mais fundamental, que é a solidão do homem perante Deus, né? Então, essa reconciliação com a solidão é um elemento humano, não é um elemento do celibatário. Todos os seres humanos precisam entender esse elemento. Os mais velhos, o pessoal do interior, tem essa sabedoria muito grande de dizer: a gente nasce só e nu e morre só e nu, não é verdade? Então, mesmo naquele momento derradeiro, o pessoal do interior diz isso, né? Não vai ter, mesmo que esteja alguém apertando sua mão, você vai fazer a passagem sozinho, né? Eles dizem assim. Então, é a radicalidade dessa solidão. Claro, isso é muito intenso na vida do padre, né? E tem consequências psicológicas, que a gente complementa isso com uma vida fraterna, com uma vida doada, com uma vida comunitária de doação, né? Não é uma vida isolada. Uma vida isolada é uma vida perdida, é uma vida triste, né? Mas a gente está falando sobre aquele elemento mais profundo, daquela solidão que é o nosso coração perante Deus. Isso aí, de fato, não tem como ninguém estar nesse lugar. Aí o padre Cleiton falou, as pessoas habitam o nosso coração, mas elas não fazem morada lá. Lá é morada de Deus, né? Então, obrigado, padre Cleiton, né, assim, pela contribuição, né? Houve aqui uma complementariedade, né? Daquilo que a gente foi falando, e eu agradeço demais, né? Pela sua contribuição também, tá bem, padre? Eu também agradeço à faculdade pelo convite, fiquei muito lisonjeado, como disse, né, pelo convite de estar com vocês, para conversar sobre esse tema, que é um tema muito rico e muito importante. Desde já, desejo que esse simpósio que vocês terão seja um momento de muita graça. E, claro, né, eu finalizo lembrando aqui o que o meu formador, né, eu me lembro quando eu era seminarista, acredito que vocês conhecem o Padre Denis, da comunidade Shalom. O Padre Denis, quando eu ia para o Padre Denis e dizia: Padre Denis, eu não gosto tanto da filosofia, né? Eu queria que chegasse logo a teologia, né? O Padre Denis dizia assim: você tem um raciocínio assim, você tem uma facilidade de falar, saiba que é por causa da filosofia. A filosofia nos ajuda muito nesse sentido. Então, leve muito a sério a filosofia, vai ajudar muito vocês, para quando chegar o momento da teologia, vocês terem essa habilidade de refletir sobre os assuntos, e, claro, isso vai ajudá-los muito também a aprofundar os temas, né, que a gente gosta de aprofundar, ligados à teologia. Deus abençoe a todos também que participaram, né, o Padre Eusimar, uma alegria estar com o senhor, ao Pedro, a todos vocês. Deus abençoe a cada um. Ô, padre, Cleiton, antes da gente finalizar, também eu queria pedir para o senhor divulgar o seu canal, né? E aí depois eu faço os últimos avisos, né? As últimas comunicações. O canal tá, graças a Deus, está chegando a 5.000 por esses dias, né? Um canal que surgiu lá no período da pandemia, foi feito justamente para eu contribuir de algum modo nas redes sociais, e depois foi realmente algo que eu percebi que era importante continuar a evangelização através do canal. Então, o canal é o canal Padre Clédson Reis, Amor e Responsabilidade, Teologia do Corpo em Foco.
assim, eu quis colocar tanto amor e responsabilidade como teologia do corpo, e claro, lá a gente aprofunda e utiliza, assim, vocês vão perceber que eu não falo, não vou aqui destrinchando as catequeses, porque eu quis trazer para o canal uma linha um pouco diferente, trazer para o canal aquilo que o Papa, ele fala, ele usa um termo muito legal sobre a teologia do corpo, que a teologia do corpo é uma pedagogia do corpo. É muito mais abordar o tema da teologia do corpo a partir da aplicação da teologia do corpo na nossa vida. Por isso que vocês vão perceber que eu trato de muitos temas lá, métodos naturais, falo sobre sexualidade, estado de vida, justamente aprofundando esses temas que estão interligados à teologia do corpo. Então, aqueles que quiserem conhecê-lo, podem conhecer e ir lá, também deixar comentários. Sempre a gente pede, né? Aquelas coisas que são básicas, né? Aquelas coisas que são básicas. Deixa um comentário, uma pergunta, deixa também ver o vídeo completo, porque ajuda na divulgação do canal, tá certo? Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, Padre Clédson, Padre Deusimar. E antes de finalizarmos, gostaria de convidá-los a todos, né? Nossos irmãos e irmãs que nos acompanham e que nos acompanharão na gravação, não é mesmo? No dia 13 de outubro teremos outra Masterclass, né? Aí com a professora Úrsula, então fiquem atentos às redes sociais, ao WhatsApp, aqueles que se cadastraram para esta Masterclass. E também no grande evento, né? Dia 22, 23 e 24 de outubro, acontecerá o nosso simpósio de filosofia, ética e existência na Faculdade Católica de Fortaleza. E olha só, totalmente gratuito, hein? 0800, aqueles que quiserem participar pela manhã, palestras acerca do personalismo, da ética, enfim. E também pela noite teremos uma programação vasta a respeito de bioética e, bem, outras coisas que eu não posso falar aqui porque são surpresas, mas que ao longo do processo a gente vai divulgando. E também nossa produção me lembrou agora, né? Teremos certificados, né? Aqueles alunos que ainda precisam de horas complementares, hein? Por favor, participem e divulguem, porque certamente será algo especial. Então, agradecendo aos padres, Padre Clédson Reis, da Comunidade Católica Shalom, Padre Deusimar Albuquerque, da Arquidiocese de Fortaleza, e a Faculdade Católica de Fortaleza, na pessoa do seu diretor, Padre Francisco Antônio Francileudo. Muito obrigado a todos, Deus abençoe e até a próxima.